é o Hugo Gaspar. Só. Pode começar, Hugo. Obrigada. Antes de mais, queria agradecer o convite por poder estar aqui a falar um bocadinho sobre os polinizadores, que é é o tema com que eu trabalho. Pronto, a minha intenção hoje aqui era falar um bocadinho da diversidade dos polinizadores que nós temos em Portugal, aquilo que nós trabalhamos. Eu trabalho no Flower Lab, sou investigador deste grupo de investigação que pertence à Universidade de Coimbra. Estudamos um bocadinho das temáticas em torno dos polinizadores e da polinização, e eu em particular estou mais responsável pela parte do que toca aos insetos em si, a parte da identificação e a parte do seu estudo, seja em campo, seja em laboratório. Estudando ultimamente bastante em sistemas agrícolas, onde tentamos compreender a importância deles, dos polinizadores, na produção e na manutenção dessas paisagens agrícolas. Pronto, tudo o que eu vou falar então gira em torno, e este mundo fascinante dos polinizadores, gira em torno desta relação que é a interação entre dois organismos, temos aqui um inseto e uma planta. Do ponto de vista da planta, esta interação visa produzir uma semente para dar origem a outras plantas e perpetuar as populações dessa planta. E no outro lado da interação temos um polinizador que tem como objetivo nesta interação, para benefício próprio, recolher o alimento, seja para si, seja para a sua descendência, na forma de pólen e néctar. Começando pela parte da planta. Do ponto de vista da planta, a planta desenvolve esta estrutura, a flor, para tentar ultrapassar a sua limitação de mobilidade, ou seja, elas para se reproduzirem não se conseguem propriamente deslocar como os animais para ir de encontro ao seu parceiro, e neste caso elas utilizam esta estrutura que visa atrair, neste caso as que dependem de polinização de insetos, visa atrair os insetos para que eles façam esse transporte das estruturas reprodutoras para outra flor e assim dar origem à manutenção das populações de plantas. Então é isto que acontece basicamente. Existem duas flores que têm então a intenção de atrair um polinizador, e ele chega, interage com uma das flores e vai para a outra flor e vai fazer o transporte acidental, uma vez que eu já referi que eles andam à procura de alimento, fazem o transporte acidental do pólen, que vai agarrado ao seu corpo e é depositado noutra flor, fazendo então a polinização via inseto. Então, isto vai dar seguimento ao objetivo que a planta tem, que é basicamente criar o fruto. Neste caso temos aqui um fruto que é disperso através do vento, e depois as sementes são dispersas, formam novas plantas, aparecem novas flores, e voltam outra vez o processo todo a repetir-se, e é assim que as populações de plantas se conseguem manter, e é um processo fundamental para o ecossistema, porque as plantas estão na base de tudo o que está depois em torno delas, no que toca aos animais, por exemplo. Vemos aqui, então elas vão interagir e o processo vai se repetir, garantindo a manutenção das populações. As plantas com flor, estamos a falar e que necessitam deste processo de transporte do pólen feito pelos animais, estamos a falar de cerca de 90% das espécies, e elas têm muitas formas variadas, elas já evoluíram para diferentes estratégias para terminar este processo, e como podem imaginar, quando olhamos para um ecossistema, vemos que existem muitas adaptações diferentes, e elas jogam com várias características que logo à partida parecem-nos bastante evidentes. A primeira delas é a cor. Elas desenvolvem cores muito variadas. Temos aqui flores rosas, conseguem ver o meu computador. Vemos aqui cores mais rosas, amarelas, brancas, vermelhas, mais roxas, mais azuladas. Isto são tudo cores diferentes para atrair, então, para chamar a atenção dos polinizadores. Mas esta cor não é apenas no espectro do visível, temos alguma
emissão de luz ultravioleta, e vemos aqui que tem um aspecto um bocadinho diferente daquilo que nós vemos, que são basicamente os locais onde os polinizadores devem aterrar, quase a indicar as linhas de aterragem, onde devem aparecer os insetos para interagir com as partes reprodutoras e fazer o transporte do pólen. As cores, então, a cor então é uma das características que elas usam. Depois a outra é a forma da flor, ou seja, vem aqui flores mais afuniladas, vem aqui flores em plataforma, com o néctar e o pólen bastante acessíveis, como esta aqui. Aqui mais afunilado também, algumas que têm um mecanismo específico de abertura. Isto vai tudo criar desafios diferentes para os polinizadores, selecionando-os e criando cada vez uma relação mais forte entre planta e polinizador. Também há outra característica, nós temos aqui flores, por exemplo, que têm alguns milímetros de tamanho e outras que têm vários centímetros de tamanho. Isto vai diferenciar também o polinizador que vai interagir. Isto vai selecionar também o polinizador em termos de tamanho. Depois temos o néctar, que é basicamente uma das recompensas que a flor dá ao inseto e que lhe chama a atenção, que é basicamente um líquido, um composto líquido que elas produzem na base da flor e onde os insetos têm que entrar para se alimentar. É um composto açucarado e pode ter diferentes qualidades, diferentes quantidades de néctar lá dentro e vai também criar preferências entre os polinizadores. Depois temos o pólen, que é então a estrutura que é necessária transportar entre as flores e neste caso também pode variar muito de qualidade e de quantidade e mais uma vez selecionar. Estes são algumas das características dos sistemas de reprodução das plantas. Eu estou a falar aqui de uma maneira muito simplificada, mas pode ter sistemas muito, muito complexos e maneiras de atrair muito mais complexos que isto. Mas isto é só para perceberem que é as flores que vão criar a diversidade de polinizadores que, por sua vez, vão tentar evoluir no sentido de aproveitar-se, tentar explorar estas características das flores. E isto vê-se muito principalmente no grupo mais importante, que são o grupo das abelhas, onde existem relações, aqui temos 3 exemplos, onde temos relações mais específicas entre os polinizadores e as flores, ou seja, eles desenvolvem características como seja, por exemplo, o comprimento da língua para chegar lá, o tamanho do inseto serem muito pequeninos, vão só para uma flor pequenina, uns insetos maiores vão para flores maiores. E são adaptações, ou então gostarem de um tipo de néctar ou de um tipo de pólen específico e que vai selecionar então as espécies que podem visitar. E nós daqui podemos tirar logo, olhando para as flores, perceber logo qual é que é a diversidade de insetos que vai estar a visitar e quais os grupos podem estar a participar no processo de polinização. Isto leva-nos então ao polinizador, que é o outro ator deste espetáculo. E temos aqui então vários grupos. No nosso clima mediterrâneo, este trabalho de polinização é quase, na maioria, feita por insetos. Existem outros locais do mundo onde pode ser feito também por mamíferos, por aves, répteis. Existem vários exemplos, mas no nosso país são os insetos. E temos aqui alguns exemplos, alguns grupos, as borboletas, as moscas, as abelhas e as vespas, temos também os caravelhos, entre outros grupos. E então eles fazem este transporte do pólen entre as estruturas reprodutoras. Mas nem todos os insetos que visitam as flores são bons polinizadores. Um bom polinizador é definido por várias características, realçando estas 3 que eu enumero aqui. Temos a capacidade de posição do pólen, ou seja, deles agarrarem no pólen, ou seja, eles quando se vão alimentar, qualquer um destes que seja, o pólen fica agarrado ao corpo e ele vai ser depositado noutra flor. E essa capacidade de entregar o pólen é uma característica muito importante dos polinizadores. E no caso das abelhas, são o único grupo que o faz ativamente, a recolha de pólen e transporte de pólen entre flores, são dos que têm mais capacidade de deposição. Isto vai variar muito de sistema para sistema. Depois temos a taxa de visitação, que é basicamente se os insetos visitam muitas vezes a mesma flor, se mudam de flores diferentes, se só visitam dentro da mesma planta, se visitam entre plantas diferentes, entre populações diferentes. Isto tem também é um fator muito importante
para o sucesso reprodutor da planta. E depois temos a abundância e a diversidade, ou seja, isto é algo que pode jogar com as outras duas características. A abundância, se um inseto polinizador, se um inseto visitante de flores tiver menor capacidade de deposição, pode ser muito abundante e consegue equilibrar um bocadinho a balança. E depois temos também a falar aqui da diversidade de polinizadores, que é muito importante, é fundamental para que exista diferentes comportamentos na flor, ou seja, insetos que estão lá mais tempo parados, a interagir mais com o pólen, outros que são mais rápidos, outros que vão lá mais ao fim do dia, outros vão mais no início do dia, e manuseiam a flor de maneira diferente e têm então um sucesso diferente, que está associado então à diversidade, à ecologia, ao seu comportamento. Fechando um bocadinho a janela dos principais grupos de polinizadores, então os que são mais eficazes, estamos a falar aqui das abelhas, das espécies de abelhas que temos, das moscas das flores e das borboletas diurnas. Temos aqui os 3 grupos, aqui agrupados. E são estes os grupos que têm mais, que costumam ser os mais eficazes e os que são mais presentes nos sistemas. E aqui salientar que o mais eficaz costuma ser as abelhas, as espécies de abelhas, que fazem então essa recolha ativa de pólen. Mas muitas vezes nós estamos familiarizados com a forma adulta deles, basicamente são estas que estão aqui, daqui para cima. Estamos familiarizados com as fases adultas, mas não costumamos pensar nas fases larvais pelas quais eles têm que passar e que têm as suas necessidades próprias para que possa existir então estas visitas e este sucesso reprodutor das plantas. Temos aqui a falar, por exemplo, das abelhas, em que basicamente a vida delas é os adultos andam a recolher pólen, as progenitoras andam a recolher pólen para um ninho que estará nas redondezas do local onde se está a alimentar. Estamos a falar, na maior parte dos casos, num raio de 500 metros. Anda a recolher o pólen, vai colocar o ovo e depois no ano seguinte vai nascer então a nova geração. Ou então pode ter várias gerações no mesmo ano, dependendo. Isto aqui exige uma relação muito importante no que toca à qualidade do habitat no local, para que existam as populações no local, ou seja, ela está sempre dependente de recolher o alimento, ter o ninho num local, vai aparecer lá no mesmo ano, porque o ninho não vai sair do sítio no ano seguinte. Depois temos aqui as moscas das flores, que são mais complexas no que toca ao seu estado larvar, porque no estado adulto elas não são muito específicas de plantas específicas. Neste caso elas não variam muito em termos de comportamento, têm uma língua curta, é mais para plantas onde é mais fácil chegar ao pólen e ao néctar, mas na sua fase larvar podem ter ecologias muito diferentes, podem ser predadoras, herbívoras, e detritívoras, e isto eu já vou falar mais à frente, vai também influenciar a presença dos adultos. E depois temos as borboletas, que basicamente estão associadas a uma planta hospedeira, onde a sua larva vai se alimentar, a sua lagarta vai se alimentar e depois dar origem ao estado adulto, e depois passam-se a alimentar nas flores. Estes dois aqui não têm a tal relação com um ninho fixo, ou seja, os adultos procuram colocar os ovos em locais favoráveis, sejam eles habitats ou microhabitats, que eles encontram com condições, e colocam lá os seus ovos e depois, ou seja, respondem muito melhor do que, por exemplo, as abelhas que estão dependentes de uma conservação mais apertada. Por isso é necessário ter esta noção que é necessário apoiar o ciclo de vida destes insetos, não só na parte em que eles são adultos, mas também quando são no estado larvário. E neste caso estamos a falar do alimento, seja ele vegetal, no que toca a flores e plantas hospedeiras, aqui no caso das borboletas, ou então animal, quando tem que existir estes organismos, aqui neste caso dos afídeos, para as predadoras, mas eles já podem se alimentar de outros organismos. Depois temos locais de nidificação, a obriga, e a parte do material de construção dos ninhos, que é para as abelhas principalmente. Elas precisam ter estes locais de nidificação e material de construção no tal raio de 500 metros. Estamos a falar de vários materiais que eu já vou falar um bocadinho mais à frente. Isto aqui é uma exceção só, por ser o grupo mais importante, eu estou a dar algum foco nele. As exceções a esta relação
Nos tais 500 metros são os abelhões, que podem deslocar-se até 750 metros, e estamos a falar aqui da única espécie, maioritariamente, que é mais domesticada, que é a abelha do mel. Pode fazer em média 2 km e pode ir até 10 km para explorar os seus recursos, e a maior parte dos seus ninhos não tem esta origem natural, mas é mais introduzida artificialmente com as colmeias. Começando então pelo grupo das abelhas, nós temos mais de 700 espécies em Portugal continental. A maior parte das pessoas está familiarizada com a abelha do mel, que é esta foto aqui, e também costumam estar familiarizados com os abelhões, que são o género bombos. Temos mais de 10 espécies. No caso da abelha do mel é apenas uma espécie, mas depois a grande maioria das espécies está distribuída noutros grupos que as pessoas não costumam estar familiarizadas, e vão desde abelhas que têm cerca de 4 milímetros até abelhas que têm mais de 2 centímetros, muitas cores variadas, pelos de cores diferentes, o corpo de cores diferentes, formas muito variadas, e vai estar associado ao tipo de nidificação e ao tipo de alimentação que elas têm. Vai-lhes dar estas características muito variadas, e até outras características, como as propriedades que existem no local, seja o tipo de solo, por exemplo, algumas adaptadas para zonas de areia, outras zonas não arenosas, varia muito. Já vão perceber porquê. Em termos de organização, a maior parte das pessoas então conhece estas duas, a espécie da abelha do mel e depois o género bombos, e organizam-se de forma social. São basicamente 12 espécies destas 700 e tal espécies. Temos 12 espécies, que inclui então esta e mais os bombos, que se organizam socialmente, ou seja, existe uma rainha e as obreiras trabalham para elas, e exploram o alimento e os recursos que existem de uma forma organizada, e têm uma grande capacidade de exploração de recursos, porque são organizados em grande número. Mas a grande maioria das espécies está inserida noutras duas categorias que as pessoas não costumam estar familiarizadas, que tem que ver com as abelhas solitárias, que são a grande maioria, a grande fatia, temos aqui 565 espécies, e que basicamente foi aquele processo que eu estava a falar antes, que é, elas nascem do seu ninho, acasalam, e as fêmeas vão recolher o pólen às flores que encontram, às flores que estão habituadas a consumir, vão reunir o pólen no ninho, vão construir o ninho, vão reunir o pólen, e no fim de terem a descendência, o ninho construído com a sua descendência, terminam o seu ciclo de vida, morrem, e depois a próxima geração surge. Na próxima época de voo, algumas espécies podem ter várias gerações ao longo do ano, outras é só um período de voo específico de 1 a 2 meses, e depois só voltam no ano seguinte. A outra fatia de abelhas e do comportamento dentro das abelhas são as parasitas. Temos aqui 161 espécies, e são basicamente as abelhas que até são bastante semelhantes às vespas, como podem ver aqui. Têm um aspecto um bocadinho diferente das outras, que basicamente aproveitam-se deste trabalho que as abelhas solitárias e sociais têm, de reunir o alimento. Elas vão à procura dos ninhos delas, colocam os seus ovos nas células reprodutoras delas, e depois essas larvas vão consumir os recursos alimentares que elas andaram a juntar, e comem também a larva dessa abelha, e aparecem no ano seguinte, devido a esse aproveitamento do trabalho que estas tiveram. Pronto, é um tipo de vida, de estilo de vida, que não costuma ser muito conhecido pelo público em geral, mas que ainda representa uma grande fatia e tem uma relação específica de espécie para espécie. Ou seja, um parasita tem uma certa gama de espécies que pode parasitar, e vice-versa. No que toca à alimentação, como eu já referi, as plantas têm uma grande importância para as abelhas, são a única fonte de alimento que elas têm durante toda a vida, e neste caso, para alimentar apenas uma larva, uma fêmea tem que recolher pólen de entre 7 a mais de 1000 flores
durante o seu trabalho de recolha de alimento e cada uma destas fêmeas pode colocar vários ovos, várias dezenas de ovos e larvas, e vocês podem ver aí a quantidade de trabalho que é estar a reunir o pólen todo para a descendência. E então elas têm uma relação com as plantas variadas. Existem abelhas que apenas visitam uma planta, podemos estar aqui a falar de uma espécie de planta ou um género de planta. Também podem ter preferência por uma família de plantas. Podem haver outras que têm preferências por uma ou duas famílias de plantas diferentes. E pode haver outras que são completamente generalistas e alimentam-se numa grande gama de plantas. Isto aqui em termos percentuais, estamos a falar de 22% das abelhas são especialistas, 40% são generalistas e temos 1% que são semi-especialistas. Tem ali uma ou duas famílias que gostam. E depois temos aqui uma fatia que ainda não se conhece a ecologia. E na parte dos parasitas eles vão se alimentando, como eu já disse, eles não recolhem pólen, vão se alimentar do que encontrarem e alimentam-se só para consumo próprio. Então, todas as abelhas nascem numa célula assim, deste aspecto, uma célula reprodutora, selada, com uma bola de pólen que foi recolhida pela progenitora e depois vai ter estas fases de desenvolvimento que vemos aqui. Elas desenvolvem-se a velocidades diferentes, dependendo da espécie, mas depois aparecem na época seguinte. A maior parte das nossas abelhas, das nossas espécies que temos, e é uma coisa muito importante para reter, a maioria das nossas espécies, faz os seus ninhos no solo, em solo exposto, ou seja, o solo tem que estar com alguma exposição. Pode ser em solo plano ou então em taludes, zonas inclinadas. Eles têm basicamente, criam estas entradas e depois lá dentro têm as tais células, vocês veem aqui os vários túneis onde elas onde elas recolhem a sua bola de pólen e colocam o seu ovo e depois elas quando terminam o seu desenvolvimento saem outra vez e repetem o processo. Uma percentagem das abelhas faz também nidificação em cavidades, sejam elas em madeira, buracos que já estejam abertos de outros insetos ou outros organismos, ou então em rocha ou saliências que possam existir naturalmente ou até artificialmente. Para as pessoas que vivem fora das cidades é bastante comum encontrar em estruturas de cimento ou telhas, por exemplo. Podem utilizar materiais, elas vão utilizar materiais para fazer estas tais células reprodutoras com materiais diferentes. Temos aqui as corta-folhas, as abelhas corta-folhas fazem basicamente, têm mandíbulas adaptadas para cortar as folhas em círculos e depois dobram-no, fazer a tal célula reprodutora. Temos algumas que o fazem com resina de pinheiros, vão buscar a resina e depois separam as suas células com este material. Temos outras aqui que fazem com lama, fazem a lama e depois até podem misturar para fazer um casulo com fibras que encontram nas plantas. Existem alguns exemplos mais caricatos, que são as outras abelhas que fazem também cavidades, são consideradas também nidificadoras em cavidades. Temos aqui o exemplo desta abelha que nidifica em cascas de caracol. Ela utiliza a espiral toda dentro do caracol para colocar as suas células, ou seja, estão várias células aqui dentro e ela sela tudo. Depois temos algumas que fazem casulos individuais assim colados, isto é com resina e com alguns fragmentos vegetais de origem vegetal, colocam-nos assim encostados aos caules e a troncos. E temos aqui mais outro tipo, que elas utilizam mais uma vez os caules de outras plantas, lenhosos, e colocam, fazem uma bola de solo e as suas células estão inseridas aqui, depois a dada altura vão sair por buraquinhos que aparecem. Existem outras que fazem também em caules expostos, estejam cortados e secos, elas utilizam esses buraquinhos para fazer os seus ninhos e ficam dentro dos troncos, dos caules das plantas secas. Estas são as abelhas, então, que são bastante interessantes neste sentido, tanto nas relações da sua relação da dieta, tanto da parte da nidificação, e isso dá-lhes uma grande diversidade, estas tais mais de 700 espécies. Mas passando à parte agora das moscas das flores, estamos a falar de um grupo que tem mais de 150 espécies, é o segundo grupo mais diverso aqui destes três principais.
São basicamente moscas bastante vistosas, com um aspecto um bocadinho diferente das moscas a que estamos habituados a ver em casa. E temos aqui moscas que geralmente costumam imitar abelhas ou então vespas, por exemplo. Temos aqui exemplos bastante óbvios, aqui alguns exemplos que imitam abelhas, por exemplo. E são assim bastante vistosas, cores muito amarelas, laranjas, pretos, vermelhos. E tem o tal ponto interessante na sua ecologia, que é o seu desenvolvimento larvar, em que podem ter larvas herbívoras, predadoras. Aqui herbívoras não existem muitas espécies, a grande maioria está aqui inserida no grupo das predadoras e detritívoras. Ainda há muito a saber sobre a ecologia desta fase da vida dos cirfídeos. Mas aqui nos predadores temos uma grande fatia das espécies que se alimentam em outros organismos, como são os pulgões, que podem representar pragas e, neste caso, são considerados insetos auxiliares nas culturas agrícolas e necessitam destes microhabitats onde surjam estas presas para se alimentarem e depois, na fase adulta, passam então para a exploração dos recursos florais. Depois temos as detritívoras, que gostam muito de matéria em decomposição, que esteja em poças, que esteja em folhagem morta. Eles colocam lá as suas larvas. Mais uma vez, não precisa de ser um habitat muito complexo, basta existir em microhabitats. E depois, na fase adulta, vão então explorar os recursos florísticos. Fazem-no aqui procurando, os adultos vão procurar os locais adequados e vão colocar os seus ovos onde encontram. Aqui, por exemplo, vegetação muito desenvolvida, gramíneas e outras plantas que tenham os insetos que elas se alimentam, eles vão lá colocar. Aqui, por exemplo, se encontrarem zonas com muita folhagem de composição, ou zonas com poças com folhagem de composição, vão lá colocar. E aqui, pronto, as plantas hospedeiras. O último grupo são as borboletas diurnas, que têm esta relação com a sua planta hospedeira. Neste caso temos mais de 100 espécies, um pouco mais de 100 espécies, é o grupo menos diversificado dos três que eu acabei de falar, e é o grupo mais conhecido, não só por ser o mais fácil de identificar, porque as pessoas costumam estar bastante familiarizadas com o aspecto de uma borboleta, mas são relativamente fáceis de identificar por fotografia, por exemplo. Isso torna-os o grupo melhor acompanhado dentro dos polinizadores em comparação com os cirfídeos e as abelhas, que estão a precisar de muito mais esforço para o estudo, para conhecer a sua distribuição, a sua abundância, para conseguirmos conservar. As borboletas, neste caso, já têm uma grande informação e já têm vindo a ser acompanhada há muitos anos por vários especialistas. Neste caso temos também insetos com tamanhos muito variados, cores muito variadas, e temos aqui uma relação específica com as plantas hospedeiras. Temos aqui 3 exemplos em que basicamente tem que existir esta planta hospedeira nas proximidades onde nós encontramos estas borboletas, apesar de elas serem muitas delas migradoras, ou seja, encontrar esta planta hospedeira e depois podem ir para outra zona, mas tem que existir estas plantas hospedeiras em algum lado. Temos aqui um exemplo de uma que se alimenta em gramíneas, temos aqui outra que se alimenta em ortigas e temos aqui outra que se alimenta no medronheiro. E aqui, mais uma vez, encontramos, em zonas com medronheiros, encontramos esta borboleta do medronheiro, por isso é que tem esse nome. E aqui, mais uma vez, elas exploram os habitats onde existem estas plantas. Então, porque é que afinal é tão importante conhecer esta parte da ecologia dos polinizadores e a sua diversidade? Além da função que eu já mencionei, de sustentarem os ecossistemas através do sustento da reprodução das plantas, para a grande maioria delas, temos um efeito muito óbvio e que é fácil de entender, que é o efeito que tem nas culturas polinizadas por insetos, não é? As que necessitam dos insetos para darem fruto. E neste caso estamos a falar de 75% das espécies que nós consumimos, que é um número bastante grande, e o funcionamento disto é basicamente, aqui de uma maneira simplificada, temos das mesmas 6 flores, aqui temos um exemplo com 6 flores, e tendo uma comunidade de polinizadores que
tem aqui, por exemplo, 3 espécies, estamos aqui a ver 3 espécies e depois temos aqui muitas repetidas da mesma espécie, que é um cenário que acontece bastante, que é com a abelha do mel, que é devido à implementação intensiva de colónias e da sua capacidade de dispersão, ou seja, elas conseguem ir explorar recursos a 2 km e 10, enquanto estes polinizadores são muito mais limitados. Então temos 3 espécies, têm provavelmente 3 comportamentos diferentes, eficácias diferentes, mas só 3 espécies, e vão dar origem à fruta, e neste caso aqui das 6 flores deram 4 maçãs com tamanhos diferentes, e esta vai ser a produção tendo estas condições de comunidade de polinizadores. O outro cenário, aqui em alternativa, pode ser uma comunidade de polinizadores muito mais desenvolvida. Temos aqui desde abelhas, moscas, escaravelhos, borboletas, temos várias espécies dos diferentes grupos. O que é que isto vai fazer? Vai fazer que existem diferentes soluções para a polinização, insetos com diferentes eficácias na polinização, e aumenta a probabilidade de haver esse transporte eficaz de pólen entre flores. E isto vai dar origem a 6 maçãs, todas do mesmo tamanho, bem bonitas, e neste caso, comparando a produção de uma e de outra, vemos que existe uma diferença clara. E isto torna-se ainda mais evidente em cenários em que existem desafios bastante específicos. Estamos aqui a falar do caso, por exemplo, das alterações climáticas, em que existe imaginem, uma mudança das condições que seleciona uma das espécies, elimina uma das espécies porque não existem já essas condições para que essa espécie exista. Ou então, uma espécie invasora ou uma doença que afeta apenas uma espécie. Podemos pôr aqui um cenário hipotético em que afeta, por exemplo, a abelha do mel. Temos aqui a abelha do mel e vamos retirar esta espécie. Vemos aqui que na comunidade da esquerda, esta comunidade aqui, temos uma perda significativa dos alimentos, porque não existem grandes alternativas para substituir o que estas fizeram, o que estas faziam antes, enquanto aqui nesta comunidade, como não representa como existe ainda uma grande alternativa de espécies que têm comportamentos diferentes, eficácias diferentes perante os recursos florais, vai haver uma melhor substituição, ou seja, também pode haver perdas, mas nunca vão ser tão significativas como quando existe apenas uma espécie dominante da qual dependemos da polinização. E isto é um conceito muito importante para perceber o que é que são os tais serviços de polinização, que não é mais do que este serviço que é realizado pelos polinizadores, e quando olhamos para a diversidade, a grande maioria são polinizadores selvagens, fazem-no de forma gratuita, e nós tiramos o proveito de não só pela quantidade e tamanho, aqui um exemplo muito simplificado para compreenderem, e vai variar muito de cultura para cultura, mas geralmente tem melhores efeitos na quantidade, tamanho, sabor do fruto, a qualidade nutritiva do fruto, o tempo de prateleira, que é muito importante para a venda de fruta, e também a resistência a doenças, que pode também advir devido ao melhor desenvolvimento vegetal que acontece quando a polinização acontece de maneira correta. Então, para poder suportar estes serviços de polinização, que são aqui tão importantes e tão óbvios neste exemplo, é necessário pensar então nos ciclos de vida e pensar no que é que podemos fazer para suportar estes ciclos de vida e manter as comunidades de polinizadores selvagens saudáveis. E isto tem que ver com os habitats de suporte que existem na paisagem. E a paisagem é aqui a ferramenta principal que deve ser considerada quando pensamos na conservação dos polinizadores e da polinização, não só em cenários em que temos habitats semi-naturais e naturais, que devem ser preservados de forma inteligente, mas as próprias áreas que são naturais e semi-naturais devem também ser geridas, devem ser mantidas zonas mais abertas, com herbáceas, zonas com herbáceas que tenham solo exposto, por exemplo, como já falei antes, que é um fator muito importante para a maior parte das nossas abelhas, que tenham várias espécies de plantas, zonas mais também arborizadas para dar alguma umidade, algumas condições para outros organismos, como são, por exemplo, os suicídios que precisam de zonas com matéria em decomposição.
E depois temos aqui também que considerar, nestas zonas mais naturais, o raio de ação dos insetos. Não vale a pena estar a colocar uma zona verde a mais de 2 km do local onde nós queremos ter o proveito, numa zona agrícola, de produção agrícola, se os insetos não vão chegar lá a partir das abelhas, neste caso, vão estar todas limitadas a um raio de 500 metros, abelhas selvagens, mas os outros organismos até podem aparecer, mas não vão estar, não vai haver um efeito tão eficaz se não for considerar este raio de ação dos insetos. E dentro das próprias áreas de produção, ou zonas mais urbanizadas até costumam ser bastante interessantes, principalmente zonas mais complexas. Quanto mais complexo possível seja uma paisagem que envolva zonas naturais, consiga conjugar as zonas mais urbanizadas de exploração agrícola e combinar também com zonas naturais, são zonas muito interessantes do ponto de vista da diversidade de polinizadores. Mas nas zonas agrícolas deve ser procurado haver uma redução do uso de agroquímicos, seja diretamente através dos pesticidas, que mesmo não sendo localizados para os polinizadores, não é? Podem ter efeitos a longo prazo, seja do ponto de vista dos herbicidas, no controle das plantas deve ser procurado outras medidas alternativas, como o corte manual, por exemplo, para não ter esse efeito negativo, porque vai retirar os recursos alimentares caso não exista nas redondezas. A manutenção dos microhabitats, que é muito importante, dentro das próprias produções agrícolas é possível ter algumas condições para que eles nidifiquem, não haver o remexer do solo, isto acontece muito em zonas com produção em árvore, ou então em zonas de margem, como vemos aqui, uma zona de margem ou filas ou ilhas que estão definidas para manter alguns refúgios para os polinizadores. E é necessário, muito importante aqui, que é uma das principais ameaças em Portugal neste momento, é a expansão de grandes produções ininterruptas de produção agrícola. Nós até agora não temos muito este problema dos habitats de suporte, porque temos uma paisagem muito retalhada e muito heterogénea, a pequena escala, mas se nós começamos a destruir habitats e as condições a grande escala de forma ininterrupta, vamos criar aqui uma disrupção nestes raios de ação dos insetos e não temos como recuperar os serviços de polinização e temos que estar a investir de outras maneiras, a fazer polinizações artificiais, a comprar polinizadores de forma desproporcional, porque não estamos a pensar nos serviços que podem ser dados através dos habitats de suporte que existem nas proximidades. Era isto que eu queria falar. Obrigado. Estejam à vontade para colocar questões. Obrigado, Hugo. Foi muito interessante e esclarecedor. Não sei se alguém tem questões. Vou ver o chat. Está-me a ouvir, Gueda? Estou assim, Rosa. Ok, eu gostava de falar em relação àquelas áreas que o senhor falou, limitar áreas por causa da polinização. Eu estive agora no Alentejo e é terrível a quantidade de oliveiras que os espanhóis lá puseram. É terrível, são áreas e áreas só com oliveira, mais nada. Isso é um exemplo de É monoculturas, horrível, é simplesmente monoculturas horrível. com grandes Então, áreas. Pois, é a oliveira e também a amendoeira. São duas plantas que a gente vê a perder de vista no Alentejo. Sim, sim. É uma coisa espetacular mesmo, não é? Sim, neste caso a oliveira não precisa, mas a amendoeira, por exemplo, precisa de polinizadores e neste caso é uma coisa que deve ser considerada, é um dos locais onde deve ser considerado no nosso país mais esta parte de manter os habitats que sustentem os polinizadores, porque a própria cultura precisa de polinizadores e para que não seja como a coisa tende, que é grandes áreas e depois tentar substituir estes polinizadores selvagens com colónias compradas e instaladas, que fica caro a um produtor, poderiam tirar um maior benefício se mantivessem áreas naturais desde o princípio, quando instalam estas grandes produções, como é o caso aí no Alentejo. Mas o Ministério da Agricultura deve ver isso, por exemplo, não? Não deve ter esse cuidado para autorizarem.
leis que limitem, pelo menos a pensar nos polinizadores, que limitem as áreas contínuas de produção agrícola. Isso é uma coisa que com o tempo há de vir, esperemos, que é a implementação de leis que permitam restringir este crescimento desproporcional de monoculturas e produções agrícolas que não têm em consideração os habitats, e deve ser tentar mudar um bocadinho desde o início, quando se vai colocar uma produção agrícola, pensar logo de início em deixar algumas zonas que não podem ser alteradas para poder ter os polinizadores, e nós vemos muitas vezes dos contactos que temos como produtores, parece que é um problema que se pensa depois, que é basicamente destruir os locais, os habitats que já existiam lá, as populações que existiam, e depois estarem a pensar em recuperar. E isso já vão um pouco tarde, porque os insetos não vão aparecer do nada se existirem áreas ininterruptas enormes, onde as populações não possam desenvolver-se, vai levar muito mais tempo, e não é tão eficaz como pensar desde o início, em manter os locais que os sustentam. É por aí. Desculpa, posso continuar? Outra coisa que eu vi foi os painéis solares. Os painéis solares é uma coisa terrível também, não é? Deve dar cabo da polinização também. Sim, São quilómetros de painéis solares. Nós não temos muita experiência com isso, com essa realidade. Nós temos mais experiência com zonas de produção agrícola, mas também existe potencial para gestão. Pronto, é sempre uma questão de gerir as áreas e gerir a paisagem de uma maneira inteligente. Os painéis solares, se calhar, pode haver uma possibilidade de haver vegetação herbácea por baixo, ou zonas de solo, onde os polinizadores possam nidificar. Mas nós não temos muita experiência com isso. Mas sim, também é um sítio onde tem que haver essa preocupação. É mais uma vez uma coisa que altera drasticamente a paisagem e deve ser considerado o serviço de polinização que pode existir aí. Muito obrigada. Hugo, há algum programa de sensibilização para esta questão junto dos agricultores, do público em geral? Sim, o João, não sei se ele queria falar alguma coisa da pergunta anterior, João. Queria, mas sim, posso se calhar, se me permitir só intervir. E entendo o meu comentário que não tem nada em defesa da cultura intensiva que nós temos estado a presenciar mais no sul do país. Apenas uma defesa em geral, seja do pequeno, seja do grande agricultor, que tem tudo a ver com as práticas de gestão, que o Hugo bem falou, no pomar. Ou seja, pode haver uma agricultura extensiva e que tende a ser mais intensiva, desde que garantam que as práticas de gestão no pomar considerem todas as envolventes relacionadas com a biodiversidade e que inclui obrigatoriamente a questão dos polinizadores. Tá bem? E às vezes também ao pequeno agricultor, que tem muito mais práticas no seu pequeno espaço e que também são nada benéficas para os polinizadores, muitas vezes são mitigadas pelo facto de o retalho de paisagem acabar por minimizar algumas dessas más práticas agrícolas que têm no seu pomar, no seu campo agrícola. É óbvio, não deixa de ser de qualquer das formas evidente, e daí e bem o testemunho que foi dado pela Maria Rosa, de que do que nos dá a parecer, o intensivo que nós estamos a ver no sul do país, e o Hugo também já falou nisso, destrói-se tudo primeiro e depois constrói-se, e não se tenta de todo aproveitar os recursos florísticos, a biodiversidade já existente na forma como se constrói o pomar. Ou seja, só para dar, não encarem como uma defesa do intensivo, é só deixar aqui o testemunho de que o mais do que o intensivo, o extensivo, é as práticas de gestão no pomar, no campo agrícola, está bem? E há todos os cenários. Okay, desculpa. E neste caso nós falamos em paisagem, que é uma coisa que, pronto, uma pessoa chega para uma produção agrícola, não consegue controlar o que existe à volta da sua propriedade, não é? Mas quando olhamos para estas propriedades enormes, em que vemos, como a Maria estava a dizer, áreas enormes da mesma coisa, é um local onde tem que haver alguma regra para limitar a alteração que fazem na paisagem. E os pequenos acabam por não conseguir fazer isso no que toca à paisagem, fica mais localizado dentro do pomar, porque as áreas não conseguem ter poder sobre uma área tão grande. Mas nós vemos no Alentejo zonas muito grandes pelo mesmo proprietário,
e que tem esse poder e que só não faz porque não é filosofia dele, por exemplo, e não é obrigado a nada. E se calhar indo só a resposta à pergunta que estava a ser já colocada, há agricultores que já de referência que olham para isto num contexto muito Sim. global de proteção da biodiversidade, mantendo a sua produção agrícola, inclusive muitas vezes com um produto de valor acrescentado, que em alguns mercados conseguem ter também um preço de exportação, por exemplo, que é mais elevado devido a essas boas práticas agrícolas. Ou seja, há deles já muito sensíveis a estas questões e há muito bons exemplos também já no nosso país relacionado com boas práticas de promoção da biodiversidade em culturas agrícolas. E Mas, também há os outros casos, não é? sim, mas infelizmente ainda está dependente da filosofia que o produtor tiver, ainda não existe um conjunto de regras que obrigue a ter isto em consideração. Indo em contra à pergunta sobre a parte da sensibilização dos agricultores, nós temos, não sei se já têm conhecimento, temos uma rede para a conservação e valorização da polinização e dos polinizadores, que é a Polinet, não sei se já ouviram falar, que é um projeto que nós temos em que reunimos várias entidades, temos a academia, temos associações agrícolas, empresas, ONGs, municípios, podem ver aí o link no chat, em que temos intenções de promover cada vez mais a importância dos polinizadores dentro destas entidades, incluindo as produções agrícolas, que não têm que ser também, eles também não representam a área toda que existe no país, não é? É uma grande fatia, também a culpa também é de outras áreas da sociedade. E é tentar sensibilizar também um dos objetivos deste projeto, tentar sensibilizar e aumentar o conhecimento sobre os polinizadores para poder criar medidas e um plano de ação que funcione a nível nacional para valorizar os serviços de ecossistema, neste caso da polinização. Mas é algo que temos visto nos últimos anos, desde que começámos a trabalhar com os polinizadores, que tem aumentado a consciência do público em geral para os polinizadores e tem tendência para aumentar nos próximos anos. Temos visto várias evoluções, mesmo em termos de projetos, para investigar para estudar o seu estado. Teresa Vasconcelos queria fazer uma pergunta. Não, tem que ligar o microfone, Teresa. Também está aqui uma pergunta no chat. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu não queria fazer propriamente uma pergunta, queria só fazer um pequeno comentário, que era nomeadamente relativamente aos agricultores que estão a trabalhar neste momento em modo de produção biológica e que na verdade é uma das componentes que eles têm vindo a introduzir muito em todas as suas explorações, nomeadamente a criação de habitats para polinizadores e também para outros auxiliares, como o Gaspar referiu, mas é de facto uma prática que se sente que se começa a formar e que se arrastam uns aos outros e que vai passando palavra e que quem ainda não tem começa a ter muita vontade de instalar, nomeadamente as ditas faixas multifuncionais para atraírem precisamente os polinizadores e a construção daquilo que agora começa a ser também muito falado, inclusivamente nas escolas, que são os insetos, os hotéis para insetos vocacionados para a atração dos polinizadores. É só um mero comentário, porque é uma temática que eu acho de facto muito interessante, não é? Sim, mas e parabéns, Hugo, pela apresentação. Obrigado. Isso é uma das coisas que tem surgido bastante, é uma das coisas que as pessoas já começam a conhecer, é essa coisa das faixas florais, em que, pronto, porque os produtores vêm sempre de uma perspectiva de eu tenho este problema, o que é que eu posso comprar para poder, qual é que é o produto que eu posso utilizar para resolver o problema. E neste caso as faixas florais têm-se desenvolvido muito nesse sentido, haver uma mistura que funcione para aquele local, mas muitas vezes não tem a consideração da vegetação que existe no local, é um problema associado a esse tipo de coisas, mas que não deixa de ter o seu efeito positivo, mas aí no caso das faixas florais precisa de ser um bocadinho melhorado nesse aspecto, tem que ser considerado a vegetação que existe à volta, porque como eu referi na apresentação,
os polinizadores que existem lá têm relações específicas com as plantas que existem lá, e se nós estamos a colocar lá plantas que não existem lá, famílias de plantas que não existem, não vai ter o efeito que seria de esperar, porque não vai potenciar a comunidade de polinizadores que existe lá. É um exemplo. E depois, no que toca aos hotéis, também é algo que pode ser utilizado e que existem várias pessoas a trabalhar, pelo menos um rapaz, o Miguel Azevedo, está a trabalhar com esses ninhos de abelhas no contexto agrícola. E é mais uma solução, mas a parte da restauração dos habitats já naturais e preservação é sempre preferível a colocar medidas artificiais, e eu acho que vai ter sempre efeitos mais positivos, mas aí está dependente de estudos no local e depende da cultura e dos locais em que estamos a falar. Mas sim, é uma coisa que nós temos visto bastante, que são esse tipo de medidas, e do ponto de vista de informação para o público em geral, é muito importante esse tipo de iniciativas, seja faixas florais, seja os hotéis que existem muito nas escolas, como disse. Estava aqui outra pergunta então no chat. Sobre deixar as plantas silvestres espontâneas nas cidades. É isso. Ok. Aqui sim, pode ser este tipo de prática que também é muito mencionado quando falamos dos polinizadores, que é deixar os jardins públicos nas cidades com a vegetação nativa. É uma coisa importante, não deve ser também extrema. Nós temos alguns exemplos muito interessantes e bem equilibrados, como é o exemplo do município da Lousada, que nós temos tido bastante contacto, em que eles têm muito essas iniciativas, mas já se espalhou um bocadinho por outros municípios. Sim, é algo que pode ter um efeito local interessante, porque lá está, são plantas que existem naquele local. Pode ser feito de uma maneira não tão extremista, por exemplo, deixar canteiros, não precisa, podem continuar a existir relevados estéreis à vontade, mas tem que existir também lá a vegetação nativa que possa fornecer o alimento para os polinizadores, e acho que é importante, não deixa de ser importante nestes locais. Pronto, não estamos à espera que apareça uma diversidade enorme dentro de uma cidade como aparece numa zona mais natural. Nós num só local podemos esperar à volta de 300, 400 espécies de polinizadores num local bem preservado. Ao longo de vários anos conseguimos detectar esse número de espécies num local, mas numa cidade não é expectável que apareça uma grande diversidade de insetos, mas vai aparecer quanto melhores condições tiverem, e os jardins públicos podem servir também, porque nós vemos, não sei se já se depararam, basta ver num passeio, às vezes vemos alguma terra remexida no meio da calçada ou assim, e alguns exemplos são abelhas que andam lá a nidificar, que encontraram uma oportunidade ali, por isso elas não precisam de muito para conseguirem se manter. É isso. Está aqui, ela respondeu. Há uma resposta. Sim. Será possível que a vossa informação sobre a necessidade de deixar crescer as herbáceas silvestres ou até de as semear para alimentar os polinizadores e assegurar toda a cadeia alimentar chegue às autarquias? Sim, lá está, a Polinet é mais uma vez é o veículo para fornecer essa informação às autarquias. Ainda não temos muitas autarquias na rede, mas já temos algumas. E essa é uma das informações que nós temos em mente quando realizarmos o plano de ação para criar uma lista de medidas que devem ser incorporadas, e isto é uma delas para os centros urbanos. A professora Teresa também queria falar, não sei se a Teresa Vasconcelos quer também. Não, eu esqueci-me de baixar a mão, peço desculpa. É a professora Teresa, então assim. Olá, boa tarde. Só agradecer ao Hugo ter aceito tão simpaticamente o pedido que eu lhe fiz, e de facto também gostei imenso de ouvir, e não conhecia, não tinha noção da diversidade enorme de polinizadores, e como eu, possivelmente a maior parte das pessoas. Portanto, de facto, é fascinante, e alerta-nos para a necessidade da preservação dos habitats naturais, em conjugação, obviamente, com as áreas agrícolas, não é? Até porque eu gosto imenso deste exemplo dos serviços dos ecossistemas, que são muitos, os ecossistemas dão-nos muitos serviços, mas a polinização parece-me que é um dos que é mais fácil de explicar às pessoas a sua importância, porque os agricultores gastam dinheiro em todas as etapas
da produção agrícola, desde a preparação do solo, a aquisição das sementes, tudo, arrancar as ervas, adubar, regar, etc. Mas depois a polinização, exceto alguns casos em que, como o Hugo referiu, já compram ou alugam colmeias, mas na maior parte dos casos isso é um aspecto que ninguém pensa, que não preocupa ninguém. E é por isso que é um serviço do ecossistema e, de facto, temos que garantir que ele continue a existir. E por isso, obrigada, Hugo, pela apresentação. Em relação àquela questão que agora alguma dos participantes colocou, pois o Hugo estava a dizer que nas cidades não é expectável que se possa proporcionar a mesma diversidade de agentes polinizadores do que em condições naturais, mas é de facto uma maneira de alertar as pessoas, a população em geral, e as sensibilizar, e não só não cortar, mas fazendo chegar essa informação às pessoas. E depois a questão também parece-me, eu sei que a Polinet está a trabalhar muitíssimo bem, que o município de Lousada tem de facto já um trabalho muito consistente e estas coisas levam algum tempo, mas muitas vezes é também as alturas em que se corta, obviamente são jardins dentro da cidade, tem que se cortar de vez em quando, mas em vez de cortar indiscriminadamente ou sem ligar à altura, esperar que a época da floração passe e, portanto, que os polinizadores tenham completado essa parte do ciclo de vida, não é? E por isso acho que também é uma boa ideia que fica aqui lançada e que seria ótimo que o município da Figueira também colaborasse agora tem aqui toda a facilidade em interagir com o Flower Lab e ter o seu apoio, portanto espero que isso também, pronto, seja um resultado desta nossa conversa hoje. Obrigada. Sim, é verdade, essa parte das cidades tem uma coisa muito importante, uma parte muito importante didática, porque os insetos polinizadores têm essa facilidade de basta haver um molho de flores num sítio qualquer e estamos lá 5 ou 10 minutos e conseguimos ter o contacto com o que estamos a falar, de encontrar diversidade sem ir para um sítio especial. Pronto, basta haver flores, eles à partida vão aparecer lá, vai sempre haver alguma coisa na paisagem que os forneça. E pronto, acho que sim, mesmo que não seja do ponto de vista funcional, porque não é onde existem também as áreas de produção dentro das cidades, do ponto de vista didático é fundamental, sim, isso eu concordo, e onde estão as pessoas que têm a maior parte onde existe a maior parte da população e é onde é importante mudar a mentalidade. O Loureiro a seguir. Sim, se me permitem também só acrescentar, para já, novamente agradecer o convite que foi feito ao Flower Lab, na pessoa do Hugo. Estas ocasiões são também muito importantes para nós, para realmente passar esta mensagem da importância dos polinizadores, inclusive tendo em conta aqui o município da Figueira da Foz, onde eu também, a quem eu sou muito caro, nasci aí há algum tempo. Já ao abandonei dos meus 18 anos, mas tenho a minha família toda ainda residente na Figueira da Foz. E para dizer que, só para acrescentar que estas ações, e agradecer mais uma vez o convite que são feitas, de passar esta mensagem da importância dos polinizadores aos cidadãos, são também um possível veículo de mudança junto das nossas autarquias, e o comentário que foi feito nesse sentido é muito importante, porque aquilo que nós nos deparamos também aqui em Coimbra é uma dificuldade em garantir que algumas boas práticas de proteção dos polinizadores em ambientes urbanos sejam feitas, mas também depende muito de nós este alerta junto dos nossos autarcas, junto dos nossos municípios, para que gostávamos que as coisas fossem feitas de uma forma diferente. Sendo que, ao mesmo tempo, há alguma da dificuldade e alguma da resistência que às vezes encontramos é pelo facto de outros cidadãos também se criticarem quando acham que determinada prática é feita por mero desmazelo, e acho que esse comentário, inclusive, já foi feito aqui no chat. O problema é que a minha sensação é que às vezes tem que ser feitos com passos, baby steps, passos pequeninos de cada vez, sempre acompanhados com com grandes ações de educação ambiental junto de todas as franjas da população, seja desde as crianças aos adultos e até às pessoas mais velhas, para que compreendam as ações que o município faz em prol de uma determinada causa, que neste caso é a causa dos polinizadores.
E isso é muito evidente também pela experiência que foi já evidenciada pelo Hugo e pela Teresa do município de Lousada, onde não foi feito de um ano para o outro, não foi feito de um mês para o outro, levou tempo até que depois decidissem implementar as práticas em prol dos polinizadores e não só, uma vez que muitas das ações que o município de Lousada estão todas interrelacionadas também com outras ações, inclusive da parte mais de intervenção social. Mas é tentar pegar nesses bons exemplos, tentar que haja um efeito contágio e tentar que os cidadãos, que muitas vezes são parte interessada nas ações dos municípios, ou pelo menos devem sê-lo, estejam realmente conscientes das ações e das razões para determinada ação, e por isso é muito importante, estas palestras como a que tivemos hoje são muito importantes para a divulgação também da importância dos polinizadores, e agradecer mais uma vez por terem escolhido por este convite e por terem escolhido esta temática para a celebração do Dia Mundial do Ambiente. Só esse agradecimento e esse apontamento extra. Obrigada. Não sei se a professora queria falar mais, ainda esqueceu-se da mão no ar. Não faz mal. Eu tinha uma questão. Eu vivo numa aldeia. Eu estou na Figueira da Foz, mas vivo numa aldeia. E contínuo à casa onde eu vivo, está lá, há um terreno que não é cultivado, portanto está em poesia. E chega-se agora a esta altura, já os vizinhos estão a reclamar com o dono que ele não corta, não roça aquilo. Mas eu por acaso sou das únicas que ando sempre, que não me importa, que eu gosto de ver lá as ervas todas, com as flores, com as sementes, com as moscas, com as abelhas, depois tenho medo dos sardões, que os sardões fazem mal, e eu passo um inferno a discutir com eles. E eu gostava de poder encaminhá-los para um programa qualquer de sensibilização ou na junta, e a própria junta vem e roça tudo, ainda foram a Ceiça e roçaram junto à capela de Ceiça. Eu entendo a questão dos fogos, eu entendo, mas será necessário cortar as herbáceas a este ponto? É que estão rasas, é que não está lá nada, fiquei tão desapontada, vocês nem imaginam. E na Ribeira, exato, igual na Ribeira não sei se é o agricultor, provavelmente, que roça a margem toda, é uma monocultura de milho, ou se as redes para chegarem ao posto de eletricidade, mas é raso, e depois a única coisa que sobrevive são as invasoras, as tintureiras, estão lá, as canas estão lá, mas o resto, o que atrai os insetos todos é que é tudo roçado, e é sempre roçado no período de floração, onde quer dizer, não é no verão, já é entre março e maio, quer dizer, é no período da maior floração das ervas silvestres. O que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer para sensibilizar as pessoas que não é necessário roçar, e se o terreno está em poesia, se calhar é melhor estar assim, pelo menos vai atraindo insetos, vai criando ali um microsistema. Não sei, eu posso estar a dizer baboseiras, mas... Não, está certíssimo. Sim, quer dizer, nós também temos de ter fé na capacidade do sistema para recuperar, e nesse sentido, pronto, as pessoas decidem o que decidem para gerir os locais onde têm atividade, mas existem sempre locais, se não for uma área muito grande em que é completamente destruído, vai sempre existir alguma coisa que se vai manter e a fornecer o tal serviço de polinização, e nesse caso, havendo, por exemplo, essa exploração agrícola em que eles tiram os recursos, até pode ser que na bordadura exista, não sei como é que é nesse local, mas até pode ser que na bordadura se continue a manter. Sim, a margem, por exemplo, da Ribeira é bastante larga, é uns 10 metros, e está... é periodicamente roçada, quer dizer, eles deixam, já estivemos lá com ocasiões em que havia algumas herbáceas, era muito pouca diversidade, mas havia algumas herbáceas. Mesmo perto da água não roçam, tem as silvas, tem as madressilvas e tem as roseiras bravas e os amieiros e os salgueiros, mas depois entre a margem, a renta à água e a exploração agrícola está sem nada.
É uma pena. É uma questão de gestão, acho que tem que ser o mais heterogéneo possível, não pode ser só tomar uma medida e destruir tudo, é por aí. Pode-se Mas eu sempre acho que eles destroem com selecionar medo das áreas. multas. Eu acho que destroem com medo da multa, do terreno não estar limpo. Muitas Sim. vezes E do é fogo, assim. não? Quando é próximo de E do casas, e fogo. assim, é obrigatório. Não, é mesmo, é na Ribeira de Seiça, é lá e aqui é dentro de uma aldeia, mas não tem árvores. Se aquilo não vai pegar fogo, são herbáceas que ali estão, é erva e flores silvestres, não é um sítio com mato, e até mesmo às vezes no mato, nos pinhais e nos eucaliptais, quando eles roçam na primavera a urze. A urze não é uma fonte excelente para o alimento das abelhas, para produzir um mel excelente, mas é tudo roçado agora, não deixam nada. Pode continuar a falar, a dizer aos seus vizinhos que o campo é em pousio, deixe-o estar em pousio, deixe-o como ele Eu está tenho e medo. que não há problema nenhum. Não há Tem problema medo dos nenhum. sardões, tem medo das sardaniscas, tem medo dos ratinhos, tem medo de sei lá, Isso é a biodiversidade toda que é necessária e que muitas eu por compreensem. acaso gosto mesmo de ver ali o terreno, porque é natural, tem o veio que nasce, mas volta e meia lá veio o dono roçar aquilo, mas é o que é. Pronto. Obrigada. E ainda por cima protege o solo, não é? Ainda por cima Sim, evita a erosão. sim, exato, mas não vem Há assim. ainda essa. É. Mas nas aldeias é que se não estiver tudo roçado, ou com químicos, ou com os herbicidas, ou cortado e fazer feixes de erva, não está bem. Não está bem. Em grande parte eu penso que é o medo dos fogos. É a ideia que no fundo se entranhou dentro da população, que tudo o que seja existência de matos, existência de vegetação que não é controlada pelo homem é um contributo importante para o horror que são os fogos. Portanto, que são potencialmente hipóteses que vão dar origem a fogos. E, portanto, é aí que eu acho que há muito medo e que as pessoas começaram a cortar. Na realidade, são muito importantes essa biodiversidade toda, não é? Pois é. Até porque depois proporcionam abrigo a muitos inimigos naturais que, se não houver esses matos, não podem lá estar, e há muitas pragas a aparecer nas culturas agrícolas e nos matos e tudo isso, mas é uma prática que se instituiu de facto. Fazer de facto a remoção total da vegetação existente. Mas torna-se mais fácil quando nós introduzimos uma perspectiva um bocadinho mais heterogénea, mais dinâmica, porque se nós vamos a tomar posições assim que não deixamos mesmo as pessoas, pronto, queremos já agora, não cortem nada em lado nenhum. Aí, ou em todas as áreas que vocês dominam, sejam agrícolas, sejam jardins, sejam o que for, não cortarem lado nenhum, também acho que é um pouco extremo. Acho que podemos... Deixar um bocadinho. Sim, tentar ir sempre... Sim, deixar uma parte, pronto, não podemos também deixar tudo, sim. Uma parte pode deixar sempre, pronto. Aí acho que pode ser uma aproximação mais amigável para uma pessoa que esteja habituada a limpar tudo, é um exemplo. Deixem-me só acrescentar que tem havido, aos pouquinhos, nós temos tentado fazer esse trabalho, mais em questões de produções agrícolas um bocadinho maiores, ainda há aquele estigma de... para considerarem que eu estou a ter boas práticas, aqui o meu subsolo por baixo do pomar tem que estar todo limpinho, e se não consideram que eu sou um desmazelado e que não ligo, ainda há um bocadinho esse estigma. Mas que aos poucos também sentimos que em alguns deles está a mudar, e muito do nosso papel é tentar explicar as vantagens de ter às vezes um subcoberto muito mais rico a todos os níveis, e não só para os polinizadores, mas também para outro tipo de organismos. E se me permitem também só, falando ainda voltando à questão das autarquias, sobre o comentário da Maria Teresa, se não estou em erro, de um guia de boas práticas, deixem-me só, coloquei aqui no chat, um guia de boas práticas guia para cidades amigas dos polinizadores, que foi feito pela União Europeia e que foi traduzido pela Quercus para português, que já existe esse guia. Eventualmente a Paulinete tem interesse até em simplificá-lo, torná-lo mais... Simplificá-lo não é torná-lo mais pequeno, no sentido de informação assim mais chave para que realmente chegue de uma forma mais prática aos municípios, mas esse guia já existe, está bem? E partilhei aqui convosco, que poderá ser útil.
e talvez torná-lo quase que em formato de folheto, não muito grande, para que depois seja inclusive os próprios municípios que adiram um bocadinho a esta iniciativa possam fazer chegar inclusive aos cidadãos do município, como uma forma também de explicar o porquê de estarem a ter determinadas práticas em determinados locais do município. Pronto, mas deixei aí convosco no chat, está bem? Obrigada. Eu peço desculpa de estar a insistir, tenho sido eu que tenho feito algumas observações no chat, mas é assim, o que eu quis dizer foi que seria bastante importante que os investigadores, os académicos, fizessem chegar esse guia prático, de boas práticas, às juntas de freguesia e aos municípios, porque se for eu, como já tenho tentado em várias situações, sou só uma cidadã, não é? Às vezes presta um pouco atenção ao que eu digo, é à conclusão a que eu chego. Daí o meu pedido de serem os académicos, os investigadores, eu sei que têm muito que fazer, pois claro que têm, a fazerem chegar às várias autarquias, não digo que seja só esta da Figueira da Foz, porque não será certamente, esses tais guias de boas práticas. Foi este meu último pedido foi nesse sentido. Sim, mas está no plano da Polinet, que é o que nós já andamos a trabalhar neste momento, e está no plano chegar ao máximo de autarquias que nós conseguirmos. Eu pensei, então eu entendi mal, eu pensei que para a Polinet só aqueles que estavam inscritos, digamos assim, ou que têm interesse de alguma forma, é que vão consultar o que a Polinet apresenta. Quem não tem interesse... Sim, no caso, nós ainda estamos numa fase inicial, porque o conhecimento dos polinizadores e da polinização ainda está numa fase em que nós temos que criar o conhecimento de cá. Ainda temos que conhecer quais é que são as espécies que nós temos na totalidade, onde é que elas estão, quais é que são as culturas efetivamente cá que necessitam mais, as zonas onde existem mais falhas. E depois a parte das autarquias é uma parte já um bocadinho mais avançada, em que nós já temos as medidas efetivas, já está tudo identificado os problemas e o realizamos. Mas as autarquias já foram contactadas, nós já tentámos uma das vias, mas não conseguimos contactar, não conseguimos chegar a todas as autarquias, neste momento ainda estão poucas, mas com o tempo estamos à espera que vão chegando cada vez mais. E nós tenhamos possibilidade, quando tivermos um plano, de chegar ao maior número possível de autarquias. Está aqui a Sílvia, acho que ela queria falar qualquer coisa. Sim. Sim, olá, boa tarde. Efetivamente é extremamente importante, desculpem, eu não tenho câmara, a câmara do meu computador não funciona. Efetivamente a Polinet pretende, num dado momento, efetivamente pôr em ação determinadas atividades que liguem o conhecimento científico à população em geral, nos seus diferentes contextos, quer desde o contexto agrícola, quer até ao contexto urbano. No entanto, existe tanto a fazer, como o Hugo estava a dizer, e muito bem, existe tanto a fazer que o primeiro passo é construir um plano de ação, ou seja, porque as próprias reuniões da rede temos consciência de que há muitas áreas de intervenção que necessitam de ser trabalhadas e é necessário construir grupos de trabalho que estejam mais focados na produção, desde a produção de conhecimento até até o ponto em que se coloca esse conhecimento em prática com os cidadãos e junto às autarquias. Sem um plano de ação que nos permita captar fundos específicos para ações concretas, é muito difícil conseguir mobilizar equipas de trabalho e transferir isto para o terreno, a não ser que parta da própria autarquia. Nós podemos fazer o trabalho de sensibilização, mas precisamos também de criar todo um contexto que nos permita colocar ações concretas em marcha. Não sei se me faço entender. E neste momento, algo que estamos a fazer, para além de todas as iniciativas que todos os membros de forma independente ou combinada tentam colocar em prática, o grande objetivo da Polinet neste momento é criar um plano de ação
para que, dentre os membros, se identifiquem grupos de trabalho que possam dar, por exemplo, resposta ao que a Maria Teresa está a dizer, que possam trabalhar, por exemplo, com as autarquias, com um plano concreto de sensibilização primeiro dos autarcas e depois de ajuda a implementar determinados planos em curso, não é? Não sei se me faço entender. E como o Hugo estava a dizer, muitas vezes, mesmo quando queremos dar recomendações concretas ao cidadão que nos contacta de o que é que eu posso fazer no nosso quintal, o que é que eu posso fazer, nós temos diretrizes globais, mas ainda desconhecemos e temos poucas ferramentas à disposição para fazer ações bem feitas, ou seja, para fazer recomendações corretas e aplicadas àquilo que é o cenário nacional. Porquê? Por exemplo, falamos aqui de implementação de infraestruturas verdes e eu sou a favor da implementação de infraestruturas verdes, mas todas elas estão a ser implementadas com espécies que não são produzidas a partir da nossa fauna, da nossa flora, por exemplo. E então estamos a introduzir espécies vegetais que são produzidas em Espanha ou noutro ponto da Europa, muitas vezes incorporando sementes de espécies que não são autóctones, numa tentativa de fazer o bem, mas desconhecendo ou não tendo ferramentas suficientes para dar resposta nestas ações. Isto é apenas um exemplo concreto. Então é necessário trabalhar muitas frentes, e muitas frentes com uma sequência lógica de ação. Não sei se concordam, ou pelo menos é assim que tentamos, que vemos os próximos passos. Mas eu concordo plenamente, é necessário começar a atuar e sentimos que há uma demanda, ou seja, cada vez mais as pessoas querem proteger e têm noção de que é importante atuar. Isso é bom, isso é bom. Obrigada. Obrigada. O João Loureiro. Desculpem, parece que estamos aqui a monopolizar totalmente a conversa, mas se me permitem só acrescentar, aquilo que a Sílvia disse foi uma perspectiva também de que a ação concertada seja feita a nível nacional e tenha o maior sucesso possível junto do maior número de municípios. Não quer dizer que não se possam começar a ter algumas ações específicas em alguns municípios que já demonstrem alguma maior abertura. E para ainda fechar, digamos, esse assunto, não descurem aqui, que eu acho que é uma força muito importante, o movimento dos cidadãos. É sempre a minha... ou seja, os cidadãos fizerem pressão, ou seja, quiserem se unirem, os municípios não querem cidadãos dos seus municípios descontentes, está bem? E, pelo menos é a minha sensação. Eu dou um exemplo aqui muito concreto que se passou ontem e que até nem é da responsabilidade direta da Câmara e não tem nada a ver com os polinizadores. Há uma semana e meia que aqui em Coimbra não vinham recolher o lixo diferenciado, o lixo reciclado. Ligámos para a Câmara, agradeceram o reparo, é uma empresa subcontratada que está a fazer, que pelos vistos não está a fazer o serviço que está contratada e já estamos a notar diferenças a partir de hoje e ligámos ontem. Não sei se... Ou seja, convém que continuemos e não nos consideremos que estamos aqui a chatear municípios. Os municípios têm que dar voz aos seus cidadãos, aos seus municípios, e se há municípios descontentes, eles não gostam muito. Acho eu, pelo menos, nunca serei. Se fosse Presidente de Câmara, nunca tentaria agradar a gregos e a troianos e toda a gente para que, não é? O poder depois de voto está na mão dos municípios, não é? Sim, mas era o que tu estavas a dizer, é uma questão de tentar primeiro colocar essa consciência no maior número de pessoas e depois passar à parte da ação, porque se nós começamos pela parte da ação, exatamente, não temos o apoio. É necessário primeiro as pessoas reconhecerem a importância. E porque depois a implementação em terreno é muito mais fácil, porque o próprio cidadão vai com o movimento. E esta Lousada é um exemplo desses, em que começaram a trabalhar primeiro na educação ambiental, na sensibilização, e depois tudo foi natural. Não é? A implementação das medidas tinham muito poucas pedras na engrenagem, porque os cidadãos percebiam o porquê das coisas. E depois é tentar, só para fechar, que tentamos que os polinizadores sejam hot topic. Toda a gente, acho eu, nos últimos tempos, ouviu falar de plásticos, microplásticos, e agora só se fala de microplásticos. Ainda bem, é um problema.
que o próximo hot topic sejam os polinizadores e que se daqui a 1 ano e meio, 2 anos, só se fala de polinizadores e que quase que as câmaras têm que ir atrás, porque se aquele foi, eu também, eu nem percebo muito, mas se aquele foi, eu também vou atrás. Não sei se me faço entender, né? E estas ações, e mais uma vez o elogio realmente ao convite ao Hugo, tenham esse condão de começar a ser o embrião de um hot topic que esperemos que daqui a algum tempo, pelas razões e bem que o Hugo expôs de que sem polinizadores não há comida, sem comida não há Presidente da Câmara da Figueira da Foz, e de outros mais. E por isso acho que tem um impacto enorme no bem-estar humano pelo impacto que tem na segurança alimentar. E tudo, né? Pronto. E não digo mais nada hoje, acho que me calo e pronto. Atenção que a autarquia não é só o Presidente da Câmara, não é? Tem lá várias pessoas, engenheiros agrónomos... Estava a brincar, estava a dar aqui eu sei. Nada contra o Presidente da Câmara da Figueira da Foz. Eu gostava de fazer uma pergunta ao Hugo. Estou ouvida? Sim, diga, Rosa. Oh, Hugo, tenho ouvido falar que as abelhas estão a desaparecer. É assim alarmante ou não? Nós não temos dados, quer dizer, os dados que nos chegam está mais relacionado com a abelha do mel. E nesse caso, na Europa, até pode estar a crescer um bocadinho, mas em termos mundiais a coisa continua a aumentar. A abelha do mel. Mas quando falamos do resto dos polinizadores, mais uma vez os dados são localizados também, mais em países onde já se faz esse acompanhamento há várias décadas. Estamos a falar dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, em que eles identificam esse decréscimo, mas nós em Portugal não temos qualquer acompanhamento a esse aspecto, que tenham grandes séries temporais que consigamos dizer aqui que existe um decréscimo dos polinizadores. É evidente que as ameaças que nós conhecemos, já da literatura, estão presentes. Estamos a falar de espécies invasoras, destruição de habitats, nós vemos isso claramente. Agora, traduzido mesmo em valores de população, nós não temos em Portugal. Mas, globalmente, os indicadores que se têm nesses países onde acompanham é que existe um decréscimo. E é o clássico, as espécies que são raras vão mais facilmente desaparecer, as outras têm um efeito de tampão onde realmente conseguem aguentar melhor as ameaças. A abelha do mel está a sofrer muitas ameaças, como o Hugo diz, mas noutras regiões do globo, inclusive, tem aumentado pelo facto de também ter alguma exploração comercial, não é? E que também tem o seu valor e tem a sua importância económica. Ninguém está aqui contra os apicultores, está bem? Sim, e o alarme aqui passa por... Quer dizer, mesmo em Portugal, os dados ainda há pouco tempo vi no INE, os dados das colónias que estão registadas têm aumentado muito, as colónias de abelhas do mel têm aumentado muito nos últimos anos em Portugal. Mas a biodiversidade continua a ser, e o aspecto alarmante aqui é aquilo que eu falei durante a apresentação, as tais espécies que representam alternativas para estes desafios novos, que estamos a falar de alterações climáticas, espécies invasoras, destruição de habitats. Estas espécies que vão sustentar e vão substituir estas dominâncias que existem da abelha do mel, por exemplo, estão a desaparecer essas soluções porque nós não estamos a fazer nada para as conservar e estamos a perder as espécies que estão adaptadas para os locais e podem ser a solução, e quanto mais tempo passa, mais perdemos, mas não sabemos. Nós neste momento nem sequer sabemos quantas espécies temos, ainda está por fechar os números, porque o conhecimento que nós temos foi dependente de pessoas que estudavam muito por mania, quase. Os dados históricos que nós temos são pessoas que se dedicavam, temos um exemplo cá em Coimbra, que ainda há pouco tempo tivemos com o senhor, que estudava as abelhas, era uma pessoa que estudava as abelhas durante a década de 50 e 60, pronto, e os dados que nós temos históricos é a maior parte daquela época. Não temos nada que tenha sido feito ao longo das últimas décadas consistentemente para acompanhar as populações e conhecê-las bem. E é isso que nós temos a começar a construir com projetos como o Polinet, em que temos já uma rede de pessoas da academia que estão a investir em explorar as populações dos polinizadores, acompanhá-las.
também queria acrescentar que as associações são tão importantes ou mais que os municípios. Sim, porque são sempre aglomerados de pessoas Que estão que são mais interessadas fáceis de converter, é isso. converter entre aspas. É melhor que as autarquias. Sim, sim, é um mecanismo porque elas também podem replicar as atividades. Muitas das vezes, nós se queremos promover uma atividade na academia para o público, quando temos associações, até o convite de hoje é um exemplo, quando existem associações que têm o interesse em reproduzir a informação. Isso é um mecanismo muito importante, as associações nesse sentido. Aquelas que não, pelo menos aquelas que não têm uma ação direta, aquelas que não fazem ações diretas no terreno, mas que podem não fazer só pela espalhada informação. Já é um passo muito importante nesse trabalho. Há bocado o Hugo referiu-se aos ninhos dos insetos. E nós, por acaso, a SMS tinha pensado em fazer uma atividade, porque nós temos também parceiros connosco, além da biblioteca, os escoteiros da Figueira. Uhum. E eu, por acaso, estava numa das nossas listas fazer os ninhos de insetos, mas ainda não tinha investigado qual seria a viabilidade de fazer isso na Ribeira de Ceiça. Não sei se será algo útil, se não será. Assim, do ponto de vista didático, é uma coisa bastante interessante fazer coisinhas pequeninas, não fazer hotéis muito grandes, fazer um domínio. Pode ser feito para as abelhas, neste caso estamos a falar de abelhas e estamos a falar das abelhas selvagens, Sim. que fazem parte daquela franja que Sim. nidifica em cavidades, a maior parte faz no solo. Sim. E nesse aspecto, do ponto de vista didático, é muito interessante porque a colocação desses ninhos permite a uma pessoa ver claramente que as abelhas estão a nidificar no local. Enquanto fazer mas isso deve ser complementado, isso é só para a parte didática, não é uma coisa recomendável de fazer para recuperar uma área, por exemplo. Não, seria mais para atividades é ótimo. Eu acho que é ótimo não abusar na dimensão, nem na densidade de ninhos que existam, porque vai atrair muitos. Aí o problema tem a ver com os parasitas e os predadores. Então temos que convidar o Hugo a ir connosco lá à Ribeira, em loco, com os escoteiros, e temos que combinar uma atividade específica só para qual será a melhor época para realizar? No início do ano. No início do ano, em janeiro. A maior parte das abelhas tem atividade nos meses de março a junho, mais ou menos, fica aí em maio. E geralmente costumam construir no início do ano e depois elas utilizam logo. Mas há pessoas que percebem mais disso de ninhos. Eu não tenho muita experiência na colocação de ninhos artificiais, mas eu consigo dizer pessoas que consigam. Por exemplo, Miguel Azevedo, que é um rapaz que estuda isso, mas isso sempre aplicado do ponto de vista didático. Sim, a parte de recuperação também pode ser interessante, por exemplo, criar micro-habitats, criar zonas de solo exposto, taludes, bancos de solo. Mas temos que convencer o agricultor a colaborar connosco, porque são 250 metros que são roçados periodicamente e não. Depois há outros, podemos talvez fazer mais para a frente no resto do troço, mas no início do troço vai ser é só indo lá em loco e depois fazemos alguma. É interessante, um bocadinho pelo menos pode ser. Um bocadinho, sim. O problema desses ninhos, estava eu a dizer, o problema desses ninhos quando são feitos a larga escala, e é uma coisa que no início estavam muitas entidades a fazer hotéis enormes, tipo coisas com 2 metros de altura ou 1,5 metro de altura. Aquilo enche-se tudo de parasitas. Eles chegam lá, encontram os ninhos todos lá escancarados, chegam lá, colocam ovos em todos. Nós falámos. É um takeaway. Sim, ainda há pouco tempo falámos com esse rapaz que eu estava a dizer que estuda esse tipo de ninhos e são taxas de parasitação enormes, superiores a 80%, coisas assim malucas. E depois tem os predadores, eles estão lá só à espera, aparecem e é só apanhar. É isso, takeaway. Alguém tem mais questões? Mais partilhar experiências? Então vamos
Rosa, queria dizer alguma coisa? Não, só agradecer, mais nada. Obrigados a todos. Foi um excelente convívio, natural. Foi pena ser online, mas acho que assim também podemos atrair mais pessoas para participarem. E muito obrigado, Hugo. Obrigado a todos por terem participado e esperamos pela próxima vez e iremos contactá-los, alguns de vós, para irem lá ajudar-nos no nosso pequenino troço da Ribeira e tentar melhorar as condições ambientais do nosso troço. Eu vou deixar de gravar agora. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Nuno. Obrigada.